pelo chat privado aqui. E os comentários que vão estar lá no Comments são os comentários que acontecem lá na página da especialização pelo Facebook, né? Então, qualquer coisa, pensando naquele assunto que conversávamos antes, da questão dos ataques das páginas, se porventura suspendermos a atividade, a gente vai entrar em contato pelo WhatsApp, né? Para a gente tentar retomar, né, Marcos? Eu acho que a gente tem que estar organizado de uma forma, né? Uhum. Eu acho que é isso. Também tem essa questão da dinâmica mais geral da atividade. Fala somente, né, Ney? Desculpe, professora, não escutei. Os comentários à direita, eles só vão aparecer após as falas. Ou eles ficam abertos todo o tempo? Ficam abertos a todo o tempo, na atividade toda. Depois que ela vai para o ar, que ela passa a ser transmitida pela página, o comentário de lá já está aqui. Né? Então, a todo o tempo. Tá ótimo. Depois da transmissão. Se vocês identificarem alguém ali nos comentários que tem escrito que vocês conhecem, que seja assim do mal, nos avisem, né, para a gente já tomar alguma providência aqui, né? Uhum. Então, em termos mais gerais, primeiro, assim, vamos fazer em off, mas também vamos fazer de maneira pública, que é agradecer a disponibilidade da professora Ana, da professora Jane, em participar desse projeto. Nós abrimos o projeto falando um pouquinho de como ele funciona, qual é a arquitetura do projeto, de maneira muito rápida, e aí depois, então, a gente já passa para as convidadas, né? O Marcos já comentou que fica em tela, então, uma convidada e, no caso, agora, uma intérprete de Libras, né? Pensamos, nesse primeiro momento, num tempo aí em torno de 20 minutos para cada convidado, né? E vocês podem usar esse tempo de maneira livre, né? Como se sentirem à vontade, confortáveis, para abordar o tema. Depois de cada convidada falar, nós tentamos, né, procuramos sempre acolher algumas questões dos participantes, do público. Claro que a gente faz um tipo de um filtro, né, para tentar captar uma pergunta que promova o debate, né, e não que silencie o debate. Então, é um pouco essa dinâmica, né, e depois a gente faz um bloco de questões e vamos nos encaminhando para as considerações finais. A atividade ela tem um tempo assim global de 90 minutos, mais ou menos. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre a atividade, alguma coisa? Fiquem à vontade também, professoras. Tá, ou então começamos, né? Uhum. Professora, podemos começar? Bora, Ney. Ok, começamos. Marcos, vai ser o Lucas. Vai iniciar o também. Lucas, vamos, isso, já entrou. Vamos trocar aqui. Lucas, Luciano. Vou ter que fazer uma série de adaptações, que parem um pouquinho aí. Certo. Só para avisar as convidadas que nós já estamos na transmissão. Tá? Já estamos, então, sendo da especialização em Educação pela Pesquisa do IFSU Campus Novo Hamburgo. Tá, o que eu não falei para a professora Jane, que nós vamos sempre tentar deixar o intérprete na linha de cima, porque lá no Facebook há legendas que tapam as mãos deles, tá, Jane? Então, talvez eu tenha que fazer esse movimento de mudar a posição para eles aí. Então, tá certo. Então, vamos começar. Deixa eu só ver aqui o que está entrando aqui de mensagem. Ok, tá. Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos assiste. Eu sou o professor Marcos, do Instituto Federal Sul-Grandense, Campus Novo Hamburgo. Esta é a edição número 18 do projeto de extensão Educação e Tecnologia em Debate, promovido pelo curso de especialização em Educação pela Pesquisa do campus e pelo NUGED, Núcleo de Gênero e Diversidade, também do campus, que é coordenado pelo professor Ney, que está aí conosco, né? Essa é a edição 18, nós temos uma expectativa aí de fazermos 20 edições. Então, a gente se aproxima aí, mais ou menos, do final desse projeto. Nosso tema hoje é diversidade, gênero e sexualidade. Qual é a responsabilidade da escola? E temos como convidadas a professora Ana Maria Collin,
e a professora Jane Felipe. Permita uma apresentação rápida. A gente tem por praxe fazer uma apresentação, só que essas pessoas elas vêm com currículo lá de 2 páginas, né? Então a gente precisa fazer recortes ali, porque senão, né, faz o tempo inteiro só colocando assim a qualidade das convidadas, né? A Ana Maria Collin, professora do programa de pós-graduação em História da UFGD, Universidade Federal de Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, pesquisadora da Unesco na Cátedra de Diversidade Cultural, Gênero e Fronteiras. É mestre em História do Brasil pela URGS, doutora em História pela PUC, do Rio Grande do Sul. Investiga temas relacionados à história das mulheres, feminismos, educação e gênero, discurso e poder. Depois, podemos fazer destaque aos livros que ela tem escrito e a prêmios que tem recebido. A professora Jane Felipe é professora titular aposentada da Faculdade de Educação da URGS, possui graduação em Psicologia pela UFRJ e mestrado em Educação pela UFF, a Federal Fluminense, né? Doutorado em Educação pela URGS e pós-doutorado na área de Cultura Visual pela Universidade de Barcelona. Na graduação, atuou na disciplina Gênero e Sexualidade na escola e atua na linha de pesquisa, educação, sexualidade e relações de gênero, no eixo temático infância, gênero e sexualidade. Também depois podemos falar sobre os livros, né, que ela tem escrito, e também sobre uma boa quantidade de prêmios também que ela fez, justo pela sua atividade docente. Saúdo a professora Jane, saúdo a professora Ana Maria, né? Agradeço já, assim, de antemão a terem aceito participar conosco dessa edição 18 do nosso projeto. Quero fazer um comentário inicial sobre os ataques virtuais que têm acontecido em lives, especialmente em lives que tem posicionamento, como as nossas têm tido, né? A gente tem tido notícia, né, de que na UFPR, na UFPEL e em tantos outros lugares aí, as lives têm sido invadidas aí por grupos fascistas, grupos bem identificados, né, protegidos aí por uma milícia digital que os apoia, né. Infelizmente, percebemos que isso parte, às vezes, dentro das próprias instituições de ensino superior da rede federal, onde esses grupos se alojam também lá, de alguma forma. Então, se em algum momento hoje, como ontem aconteceu, se em algum momento hoje houver uma tentativa de invasão, tentativa de agressão às pessoas que estão aqui na atividade, nós, né, de imediato, tentaremos aí retirar a página do ar, retirar a transmissão do ar, e em seguida faremos um novo contato, certo? Professor Ney, colega Ney, boa tarde. Boa tarde a todas e todos que acompanham a 18ª edição do projeto de extensão intitulado Educação, Ciência e Tecnologia em Debate. Gostaria de agradecer a disposição da professora Ana, da professora Jane, né, em estarem conosco nessa tarde de sexta-feira, debatendo, conversando sobre um tema que é muito caro à educação, né? Este projeto, ele é promovido, então, pela especialização em educação pela pesquisa do Campus Novo Hamburgo, IFSU Campus Novo Hamburgo, e pelo Núcleo de Gênero e Diversidade, né? Esse núcleo hoje está sob a minha coordenação. Ele é responsável por desenvolver ações de promoções, né, dos direitos da mulher, dos apenados, dos trabalhadores em situação de vulnerabilidade social e de todo um elenco que compõe o universo da diversidade, a eliminação das discriminações que as atingem, bem como para sua plena integração social, política, econômica e cultural. Hoje, o nosso horizonte é diversidade de gênero, diversidade, gênero e sexualidade. Qual é a responsabilidade da escola? Nós pontuamos nessa edição
que quando a escola não traz o debate de gênero e orientação sexual, ela prioriza outros discursos, né? E talvez é um pouquinho essa uma das nossas provocações iniciais. Gostaríamos de dizer que as professoras podem abordar o tema conforme seus percursos, suas inquietações, de maneira livre, né? Para que nós possamos aí, então, esclarecer e, enfim, compreender qual é a função da instituição escolar quando pensamos sobre o tema de gênero, sexualidade e outros temas afins. Professor Marcos. Então, só pedir, então, uma saudação inicial das professoras Jane e Ana Maria, né, para então podermos iniciar. Bem-vinda, professora Jane, bem-vinda, professora Ana. Tem os microfones... Ana? Só me... Professora Ana, eu estar aqui hoje à tarde. Repete. Pode falar, professora. É um prazer estar aqui hoje à tarde. E quem trabalha com essas questões de gênero, da diferença, sexualidade, mais do que uma questão acadêmica, é também uma militância. Tá? Então, é um prazer estar aqui e compartilhar com vocês todos a nossa conversa de hoje à tarde. Boa tarde a todos e todas. Eu quero agradecer a esse convite e quero parabenizar também os meus colegas professores pelo curso tão importante e um curso que aborda essas temáticas que nos dias de hoje são tão fundamentais e que dizem respeito às nossas vidas, né, à vida de todos. Então, é um prazer poder compartilhar com vocês hoje e com a minha colega, a professora Ana Maria Collen, essas questões que a gente vem trabalhando já há algum tempo. Muito bem, nós não chegamos a combinar quem iniciaria. Acho que a professora Ana pode começar? Posso? Hoje, apesar de ser historiadora e atualmente trabalhar numa pós-graduação em História, eu militei, trabalhei durante muito tempo com a educação. Mestrado em Educação no Juí, no La Salle, e tenho orgulho de falar também, professora aposentada da rede pública, todas as etapas do ensino, e talvez por isso também eu me sinta comprometida com essas questões. Eu, como historiadora, eu gostaria inicialmente de lembrar algumas questões básicas dessa nossa temática. Por exemplo, a história das mulheres. Quando Simone de Beauvoir lançou O Segundo Sexo, em 1949, as mulheres elas não existiam na história. Elas não existiam no campo social. Eu não vou nem entrar aqui, tanto no caso brasileiro como do Ocidente todo, os códigos civil, enfim, que durou até 2002, as constituições, onde a mulher era um nada, não aparecia. Bom, a partir daí, o movimento feminista, enfim, essa demanda social que foi o movimento feminista, fez com que as mulheres olhassem para trás para contar sua história e elas descobriram que elas não tinham história. Elas eram somente uma representação de um olhar e de uma fala masculina. Começa, então, aí, a partir daí, a história das mulheres. A Michelle Perrault conta, uma pessoa que eu admiro muito, uma historiadora francesa ainda viva e atuante, ela conta que, apesar de um pouco antes na Inglaterra, nos Estados Unidos, já existirem mulheres que trabalhavam com essas questões, na França, é somente em 1973 que ela e duas colegas começam a dar um curso sobre história das mulheres. E que elas estavam completamente perdidas, que não sabiam nem como trabalhar. Bom, da história das mulheres, que muitas vezes apareciam as mulheres de uma maneira mais vitimista, se passa mais tarde por uma questão de gênero. Uma das fundadoras do conceito, que é a John Scott, eu gosto muito dessas histórias de quem promove esses estudos. A John Scott, com um pé também em Foucault, vai dizer que
que relação de gênero é simplesmente uma construção cultural e histórica dos sexos, permeada por relações de poder, e que para poder falar de mulheres, nós precisamos também falar dos homens. Num texto muito recente da Joan Scott, ela vai dizer que ela já achava que não precisava mais falar de gênero, que as coisas estavam resolvidas. E ela vai ser atropelada pela ideologia de gênero e vai descobrir, portanto, que gênero é, antes de tudo, uma questão política. Bom, os estudos de gênero, que também têm como prioridade o estudo das sexualidades, aos poucos ele vai recebendo, além de mulheres, especialmente as novas sexualidades, os movimentos LGBT, então gays, lésbicas, transgêneros, transexuais, queer, se alojam também nesse campo de análise histórica e política para poder se contar. Eu sempre digo que eu entendo o gênero como uma metáfora, os estudos de gênero, como uma metáfora de sujeitos excluídos pela história. Então, não somente mulheres, mas também negros, mas também homossexuais, mas também pobres, crianças e velhos. Bom, dos estudos de gênero, que eu acho que hoje há uma publicação, uma publicização também grande dessas questões, e é sobre isso que eu falo depois sobre educação, nós partimos por uma outra categoria de análise chamada interseccionalidade. Por que interseccionalidade? Para dizer que para dar conta das mulheres, nós precisamos levar em consideração diversas categorias de análise. Não somente gênero, mas também a questão de classe, a questão de raça, a questão de geração, a questão étnica, porque é diferente uma mulher rica de uma mulher pobre, é diferente de uma mulher branca de uma preta, é diferente de uma mulher jovem, de uma mulher velha, de uma mulher branca, de uma mulher índia. Então, essa alquimia de categorias sociais que nós chamamos de interseccionalidade. Bom, agora, atualmente, e eu estou falando isso brevemente só para nos situar nos estudos de gênero. Atualmente, existe um campo ainda muito polêmico, que se chama estudos ou feminismos decoloniais, que fazem uma crítica ao feminismo eurocêntrico, como chamam, e talvez norte-americano, e que esses estudos decoloniais, que no Brasil ainda estão, eu acho que estão recém-engatinhando, elas recebem especialmente mulheres negras e mulheres homossexuais. E privilegiam, enfim, autoras chicanas, negras, etc. e tal. Eu digo polêmico porque o feminismo branco que existe ainda, né, não foi resolvido. Tanto não foi resolvido que, na minha avaliação, a radicalidade da diferença entre homens e mulheres, em especial, se dá na violência contra a mulher. O patriarcado atravessa todas essas questões, o patriarcado continua de qualquer maneira, que é o poder de uns sobre outras, e o Brasil é considerado um dos países com o maior número de leis igualitárias do mundo. Desde o novo Código, a Constituição Cidadã de 88, a Lei Maria da Penha, a Lei contra o Feminicídio, mas, para ter uma ideia, que essa desvalorização do corpo feminino, um corpo para ser usado, para ser assassinado, para ser maltratado, ele atravessa essas leis todas. E atravessa e permanece porque se instalou na cultura que um corpo feminino não vale muita coisa. E a gente fala assim de uma maneira tão, às vezes, triste, para ver que muitas mulheres
E essa é a subjetivação do corpo feminino que se fez historicamente. Muitas mulheres dizem, mas ela estava de boca vermelha. Ah, mas ela estava de saia muito curta. Então, quantas vizinhas que escutam apelos de mulheres que poderão ser assassinadas, mas que estão sendo maltratadas e não chamam a política. Então, essa radicalidade da diferença de gênero, que é a violência contra a mulher, ela é um mal ocidental ou um mal mundial, acirrada nos países latinos, e que nós convivemos diariamente. E também uma face cruel dessa violência é a violência de meninas e meninos, em sala de aula e em casa. Bom, acho que fiz um pequeno apanhado para agora entrar na questão da educação. Eu, apesar da escola ser tão desvalorizada pelos governos, governo brasileiro, governo estadual, os governos estaduais, municipais, eu ainda encaro a escola como um lugar privilegiado de mudanças nas questões de gênero. E sobre isso, eu também eu falo aqui de uma maneira, por isso a minha militância, inclusive, eu não renuncio, não renego nenhum convite para falar, especialmente em lugares ligados à educação, porque para depois chegar no governo Bolsonaro. Porque antes já da ascensão desse governo fascista, nós vimos que as questões de gênero não chegaram na escola, teoricamente falando. Os PCNs com os temas transversais, que anunciavam questões de gênero, questões de ecologia, etc. e tal, eles estavam lá e muito corretos. Agora, o que a escola, o que as professoras e professores fazem com isso é outra história. Portanto, a formação continuada de professoras e professores, algumas vezes trabalha com as questões de gênero. Nós fizemos uma pesquisa há uns anos atrás, em várias universidades brasileiras, em cursos de pedagogia, que são aqueles cursos privilegiados para trabalhar as questões de gênero, porque são professoras que vão trabalhar com crianças pequenas. Encontramos raríssimos cursos de pedagogia que têm em sua grade como proposta de disciplina de gênero. Talvez agora isso tenha aumentado ou diminuído, inclusive. Então, a minha lógica, nós precisamos fazer com que as escolas discutam as questões de gênero. Mas antes das escolas discutirem questões de gênero, escolas de ensino fundamental e médio, nós precisamos fazer com que os cursos de licenciatura nas universidades trabalhem com questão de gênero. Como eu vou querer, como eu vou almejar que professoras de crianças de ensino fundamental e médio trabalhem com as questões de gênero, se nem elas sabem ou nem estão convencidas dessas questões. Então, eu, como trabalho há muitos anos em curso de História, aposentada, como professora de História, eu sei, e nos mestrados em Educação, eu sempre digo que eu carrego na minha mala para onde eu vou. Eu sou aposentada pela Unijuí, eu moro em Porto Alegre, sou professora aposentada trabalhando no UFGD, que é um outro Brasil, que é lá no Pantanal, lá na região centro-oeste, e carrego na minha mala os estudos de gênero, os estudos sobre Foucault, que são fundamentais para as questões de gênero, e os estudos culturais. Carrego na mala porque, como não são currículos efetivos, quase sempre quem propõe trabalha com essas questões. Quando a pessoa sai desse lugar, ela carrega junto na malinha essas propostas, porque não temos ainda no ensino superior
E eu não estou falando aqui nem nos cursos, estou falando em licenciaturas, que são professores e professoras que poderiam fazer propostas de trabalho nas escolas. Então, mesmo na licenciatura, vamos falar aqui tanto no curso de pedagogia, de história, de geografia, de filosofia, de sociologia, o que for, matemática, seria muito bom que fizessem uma análise para saber quem ali, ou em quantos cursos se propõem os estudos das relações de gênero ou da história de mulheres. Raríssimos. Então, começaríamos por aí para chegar nas escolas. Bom, separado disso, além dessa miséria dos estudos de gênero, nós temos atualmente, né, que eu sempre digo que eu não sei se eu sofro mais com o vírus ou com o verme, nós temos esse governo tremendamente conservador, e aí eu não preciso explicar muito, mas quando se propôs retirar dos planos de educação a questão de gênero, quando se demoniza a questão de gênero em políticas públicas, quando ninguém mais pode falar em questões de gênero. E vejam bem, a ideologia de gênero e a escola sem partido é quase a mesma coisa. Porque se vocês atentarem quais são as propostas de escola sem partido, o que está no centro ali ainda é gênero e sexualidade. Então, se de um lado, vejam bem em que encruzilhada estamos, se de um lado nós temos essa carência ou essa pobreza nas universidades públicas e privadas, nas escolas públicas e particulares de ensino fundamental e ensino médio, agora somados com esse conservadorismo do governo federal, vejam bem o que é uma ministra de Direitos Humanos, a Damares, o que ela pensa sobre as questões das mulheres, das questões de gênero, e acho ainda que eu também posso entrar aqui num terreno um pouco minado, mas essa menina que engravidou agora, aos 10 anos, e que era abusada desde os 6 anos, aqueles meninos que eram abusados por um professor, a cada dia aparece na televisão e nos jornais os abusos de meninos e meninas, talvez pudessem ser minimizados se discutisse nas escolas as questões de gênero e as questões de sexualidade. Tenho certeza que sim. Porque as professoras, os alunos sempre tiveram, mesmo com problemas, uma certa admiração pelas suas professoras. Especialmente no ensino fundamental, que é a idade mais complicada para questões de abusos. Depois do ensino médio, nós teremos a gravidez de uma adolescente, que é outro problema. Mas se pudéssemos ter nos planos municipais, nos planos estaduais de educação, disciplinas, conteúdo sobre a questão de gênero e sexualidade, vocês todos sabem que sexualidade, quem historicamente dava essa cadeira, essas explicações na escola, eram médicos que iam lá para ensinar o aparelho reprodutor. Vejam bem, isso não adiantou muito quando eu for olhar o número de meninas jovens grávidas. Então, professoras que trabalhassem com essas questões nas escolas poderiam, quem sabe, aliviar esse problema que passa o Brasil. Eu fico assim de uma tristeza quando vocês todos, eu sei que vocês estão acompanhando essa questão toda dessa menina, porque eu tenho um pequeno livro que eu gosto muito, que é a história a construção do corpo feminino. Porque se eu pegar lá de trás e vier aqui para hoje, a centralidade da discussão e das relações de poder é sobre o corpo. O corpo como grande centro das relações de poder. Então, se eu pudesse falar numa escola para crianças, o quanto esse corpo sempre foi algo de poder, e que eu preciso empoderar as meninas pequenas, os meninos, para que
denunciem, para que falem para as suas professoras, para que falem para a sua mãe, porque às vezes nós sabemos que casa, antigamente se falava, né, que a casa era um lugar seguro. Bom, ela pode ser um lugar de afeto, sim, a família, mas também é nessa casa que ocorrem muitos abusos, muitos, por pais, padrastos, tios, primos, etc, etc, etc. Então, esse governo que está instalado no Brasil hoje, ele, além das questões todas, da tristeza que nós passamos diariamente, nas questões de gênero há um atraso. No caso da menina, que foi estuprada e que teve sua gravidez interrompida, eu tive tanto medo quando disseram, veja bem que eu estou falando lá no começo, quando eu vi alguém dizer que ela deveria dizer se ela queria continuar grávida ou não. E eu pensei, meu Deus, como é que vão deixar uma menina de 10 anos decidir se ela quer estar grávida ou não? Se havia uma pressão dos pais e de parentes para que ela continuasse grávida. Essa deveria ser uma ação em nome da saúde física e mental de uma menina. Nesses acontecimentos todos, eu vi declarações da ministra dos Direitos Humanos sobre essa questão, que, por sinal, é muito amiga, é muito aliada daquela Sara que indicou o caminho das pedras para chegar no hospital e pedir que não fizessem o aborto. E eu leio bispo, presidente da CNBB, fazendo uma crítica atroz do assassinato que foi esse aborto feito nessa menina. Então, eu não sei se eu não estou passando do meu tempo, eu não consigo, eu estou aqui sem relógio, me desculpe, mas o que eu gostaria de falar aqui hoje, da importância que é institutos federais, universidades, escolas falarem sobre essa questão. Numa conversa que eu tive lá em Bento Gonçalves, no Instituto Federal, foi muito legal, uma pequena charla que eu dei lá. A grande temática é sobre os banheiros. Porque estavam se tentando fazer banheiros únicos para meninos e meninas, rapazes e moças, e essa foi uma grande polêmica estabelecida, e me diziam as colegas de lá, os colegas de lá, que essa polêmica estava atravessando todos os institutos federais do Rio Grande do Sul. O que fazer com os banheiros? Tudo isso passa por uma questão de gênero, tudo isso passa por uma questão de sexualidade. E mais, as novas sexualidades estão batendo nas escolas, estão batendo nas universidades. Não sei se vocês sabem, eu participo de vários núcleos de gênero pelo mundo afora, assim, nós temos uma relação assim, em alguns países. O número de jovens que se suicidam porque se descobrem homossexuais e não se sentem acarinhados ou recebidos nem na família, nem por um lugar. Preferem, então, se matar. Eu acho que essas questões todas seriam resolvidas se nós tivéssemos, inclusive, nos planos de educação, a obrigatoriedade de trabalhar com as pessoas de gênero, trabalhar com sexualidade. Porque isso não é uma invenção nossa. Os trans, eles estão chegando na escola. Os queers estão chegando na escola. Homossexuais, meninos e meninas, estão na escola. E nós precisamos debater essas questões. A escola deve ser esse lugar de debater ideias. E eu estou falando aqui escola, tanto das escolas de ensino básico e médio, quanto do ensino superior. Falar em educação. E eu estou lá em Dourados, e eu oriento vários mestrandos e doutorandos lá. A linha de pesquisa que eu faço parte, o maior número de candidatos ao doutorado e mestrado é sobre questões de gênero. E nós somos, acho que, 2 mulheres no programa.
e quem orienta sou eu e um colega homem agora, outros 2 colegas homens. A temática está aí. Falta que nós olhemos com a importância que ela merece. Falta que nós pressionemos, inclusive, os governos municipais, os governos estaduais, para que as questões de gênero sejam realmente resolvidas e debatidas. Marcos, eu já me passei no tempo, estou vendo ali, né? Desculpa. Fazendo ajustes aqui, professor. Sim. Não, eu encerro aqui para voltarmos depois do debate, né, Marcos? Depois a gente tem um outro momento, professora, e eu quero destacar aqui, né, nessa sua temática, a questão do PNLD, né, que a gente tinha até 2018 uma indicação de cuidado nos textos dos livros, também com a questão de gênero, com a questão racial, com a questão do índio, né? E de 2018 para cá, nos editais que apareceram lá, isso desapareceu. Então, ou seja, não há preocupação nenhuma em ter essa menção lá. Então, a gente teve assim, uma piora grande assim, de qualidade dentro da maneira de compreender, da maneira de pensar, da maneira de considerar essas pessoas também dentro do material didático que chega às escolas, que chega na escola pública, que chega em cada canto do país, né? Muito bem. Obrigado por enquanto, professora. Eu vou fazer só uma frasezinha. Só uma por favor, frase, tá? por favor. Uma frase. Sim, por favor. Que o machismo e o racismo estruturaram e estruturam a sociedade brasileira. Só isso. De fato. Bom, deixa eu chamar a professora Jane, a quem eu saúdo. Eu mexo aqui, professora, não precisa se preocupar aí. Chamar a professora Jane, a quem eu saúdo, e agradeço também por aceitar o nosso convite para essa tarde, né, para discutir um tema que para nós é importante e que fica muitas vezes escondido, né, sem ser clareado dentro das instituições, né, dentro dos organismos, mas que tem essa condição de ser necessário e ser importante que a gente vá adiante. Obrigado por estar conosco e lhe passo a palavra, professor. É um prazer, como eu falei antes, estar aqui compartilhando com vocês uma conversa tão importante. E o título que vocês propõem a essa fala, ele é muito instigante porque ele convoca a escola para discutir essas temáticas e, principalmente, antes de discuti-las, é preciso entendê-las. Então, um ponto importante que embasa toda essa discussão é o fato de que a escola é um local de ampliação do conhecimento. Basicamente isso. Então, isso implica dizer que todo e qualquer tema deve ser discutido na escola. Todas as preocupações, angústias e curiosidades das crianças e dos jovens que habitam, né, a escola, e também de professores, professoras, funcionários, comunidade, de pais, enfim, todas essas questões que essas pessoas trazem, elas precisam ser debatidas e aprofundadas, precisam ser conhecidas. Então, a escola é o nosso local de excelência do conhecimento. Então, nós temos que promover esse conhecimento e, portanto, não deve haver temas proibidos na escola, por mais difíceis ou por mais sensíveis que esses temas sejam, né? Então, uma coisa importante nisso tudo também, que eu quero chamar a atenção, é que a Constituição brasileira nos garante a liberdade de cátedra. Então, professores e professoras, em todos os níveis de ensino, têm o direito de expressar determinados conteúdos, dar determinados conteúdos, promover discussões dentro de um embasamento teórico mais aprofundado. Então, eu quero falar um pouco
da pesquisa que eu estou coordenando atualmente, que tem tudo a ver com essas situações que a gente tem vivenciado nos últimos tempos, como a professora Ana bem falou. Bem, o título da pesquisa que a gente coordena se intitula Ignorar para Acobertar ou Informar para Proteger. Scripts de gênero e sexualidade na prevenção das violências contra as crianças. Bom, e aí eu quero puxar alguns dados importantes, porque nessas horas a gente vê o quanto as pessoas que dizem que a escola não deve trabalhar com temas de sexualidade, de gênero. Bom, primeiro as pessoas confundem esses conceitos, achando que gênero é a mesma coisa que sexualidade, são coisas diferentes, né? Então, essas pessoas alegam que cabe às famílias discutir sobre educação sexual. Obviamente que todos nós concordamos com isso, cabe às famílias em primeiro lugar, mas a escola também tem responsabilidade, não pode se eximir dessa conversa. E esse tema em torno da sexualidade deveria ser um tema tratado de uma forma muito natural, porque se a gente for pensar, todos nós somos fruto de um encontro sexual, portanto, a sexualidade deveria ser tratada com naturalidade, né? Então, muitas vezes, quando se discute sexualidade nas escolas, isso é feito apenas pela via do biológico. Então, fica muito a cargo das professoras ou dos professores de biologia mostrar como é que são os órgãos, o aparelho sexual de homens e mulheres, como é que se dá a concepção, e essa coisa toda, quando, na verdade, a sexualidade ela é muito mais ampla do que o corpo biológico. Existem expectativas sociais, históricas, sociais, culturais em torno desse corpo, em torno das identidades. Há uma construção contínua de masculinidades e feminilidades, né? E também, por isso, a gente precisa entendê-las e estudá-las de uma maneira mais aprofundada, para além das questões biológicas, que são naturalmente importantes, mas a gente precisa entender que o corpo tem uma história, que a sexualidade tem uma história. Bom, mas eu queria chamar atenção para alguns dados estatísticos importantes que ocorrem no nosso país. Bom, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, de 2018, houve um aumento de 83% das notificações gerais de violência sexual contra crianças e adolescentes nesse período que vai de 2011 a 2017. E interessante observar também que, nesse estudo, há uma constatação de que 92,4% dos agressores, dos violadores sexuais, são homens. E também essa pesquisa do Ministério da Saúde mostra que o estupro atingiu 62% em relação às crianças, né? Então, a gente tem taxas altíssimas. Então, a história da menina de 10 anos que foi engravidada pelo tio, ela é só a ponta do iceberg, porque existem muitas e muitas outras meninas e meninos também vítimas de violência. Então, para vocês terem uma ideia, o Ministério da Saúde mostra que na faixa etária entre 1 e 5 anos, ela representa 51,2% dos casos de estupro notificados. E na faixa etária da adolescência, ela representa 70,4% dos casos notificados. E dentro dessa faixa etária, a gente observa que a faixa entre 10 e 14 anos tem uma percentagem de 67,8% de estupros. Então, são assim, números altíssimos que a gente observa e que precisariam ser
vistos com atenção, precisaríamos desenvolver políticas públicas sérias, responsáveis, não é? Também o VIVA, que é o Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes do Ministério da Saúde, mostrou que em 2014, 78,5% dos casos de violência sexual ocorreram dentro de casa. Isso mostra e derruba também aquela ideia de que somente a família deveria educar para a sexualidade. Isso mostra, esses dados alarmantes mostram que a família não está sendo competente o suficiente para discutir essa temática com as crianças e adolescentes. Se não, vejamos, essa pesquisa que eu coordeno, recentemente nós fizemos um levantamento, né, com meninos que foram abusados. Nós, então, fizemos um questionário para homens, e 170 homens responderam, e desses 170 homens, 75,7% deles havia sofrido abuso sexual na infância. Então, 50% dos casos ocorreu dentro da casa da própria vítima, 21% ocorreu na rua e 14% ocorreu na casa do agressor. Então, a gente mostra que a casa não é, assim, o lugar mais seguro para se estar, para as crianças, para adolescentes e também para as mulheres, porque, só para lembrar, os feminicídios acontecem, em geral, dentro da casa das mulheres, ou então nos seus locais de trabalho. Um outro ponto importante aqui no Brasil são os casamentos infantis. O Brasil tem dados alarmantes em relação a isso. Uma em cada 5 meninas se casa antes dos 18 anos. E essa prática, ela pode ser considerada, aliás, ela é considerada como uma violação dos direitos humanos. Por quê? Porque isso traz sérias consequências para essas meninas, como, por exemplo, o abandono da escola, ou então uma gravidez precoce. Então, as chances dessa menina acabam sendo muito limitadas por conta dessa situação de casamento. E muitas desses casamentos, ou mesmo a gravidez, ela ocorre fruto de uma violência, como aconteceu com essa menina de 10 anos que a professora citou e que toda a imprensa está a discutir ainda essa questão, né? Então, qual é o papel, qual é a responsabilidade da escola? É promover o debate de uma forma competente, de acordo com cada faixa etária, mas também, para isso, é preciso que as professoras e os professores tenham uma formação inicial e continuada que possa dar conta de inúmeras temáticas. Eu elenquei aqui algumas temáticas que eu considero fundamentais para uma formação mínima e competente de todos os docentes, né? Por exemplo, o primeiro tema que eu acho fundamental é discutir a história dos movimentos feministas nos seus primórdios, a história dos movimentos de gays, lésbicas, transexuais, como vem se dando esse movimento e essa visibilidade de outras identidades que até então eram consideradas como identidades abjetas, né, para usar um termo da Judith Butler. Também é importante a gente discutir o que significam os direitos humanos, porque a gente tem observado no Brasil uma ideia muito equivocada do que são os direitos humanos. Parece que as pessoas não sabem bem do que elas estão falando quando elas alegam que direitos humanos é coisa para bandido, né? No senso comum se fala muito isso. Então, é importante que as pessoas saibam o que é a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando ela foi constituída, quais são os pontos que ela aborda, enfim. Também é importante a gente estudar a história do corpo e a história da sexualidade, né? Porque
O corpo tem uma história. Antigamente se pensava que o corpo feminino era um corpo de homem que não deu certo. Então, os órgãos sexuais das mulheres eram interpretados como uma certa atrofia, né? Enfim, era um corpo masculino que não deu certo. Então, essa teoria é chamada teoria unissexual, como mostra o Laquer. Então, que é um historiador importante. Então, é muito importante a gente entender essas histórias, né? Também a história da família, a história do casamento. Eu trabalho muito com a idealização, um tema que me é muito caro, é a idealização do amor romântico e a idealização da família, porque isso tem tudo a ver com violência intrafamiliar, violência doméstica, porque muitas vezes as mulheres vítimas de violência, elas não conseguem romper com aquele ciclo de violência porque elas operam com uma idealização, com uma fantasia do que é o casamento e do que é o amor romântico, né? Então, elas acham que o companheiro vai melhorar, então ok, tudo bem, ele é violento, mas ele vai lá, pede perdão e ela aceita. Quer dizer, muitas mulheres não conseguem perceber que estão num relacionamento abusivo. Então, quais são os sinais de relacionamento abusivo? Isso a gente tem que ensinar desde a mais tenra infância. Quais são os comportamentos aceitáveis e aqueles comportamentos potencialmente perigosos que nos oprimem. Então, isso a gente pode perfeitamente ir discutindo de forma lúdica, através da literatura infantil, através mais tarde do cinema, do teatro, a arte em geral, nos ajuda muito a poder discutir essas temáticas, né? Também a maternidade, a idealização da maternidade, a paternidade responsável, que são temas muito importantes, né? Também eu costumo discutir sobre a 8ª jornada de trabalho das mulheres, porque muitas de nós têm uma 8ª jornada e não só uma tripla jornada ou uma dupla jornada. Também é importante, nesse contexto, discutir como se constroem as identidades de gênero, quais são esses scripts voltados para mulheres, para homens, meninos e meninas, quais são as expectativas em torno desse sujeito. Também entender a diferença entre identidade sexual e identidade de gênero, que são coisas diferentes, né? Também um outro tema que me é muito caro é a erotização dos corpos infantis, ou dos corpos infanto-juvenis, a pedofilia, a pedofilização e outras formas de violência, né? A violência moral, psicológica, a violência patrimonial, dentre tantas outras violências. A gente trabalha muito com a ideia de violência benévola, que é aquela violência disfarçada de proteção. Então, outro tema são os micromachismos, também os preconceitos. Um outro tema fundamental nessa formação é discutir gênero, raça, classe social, geração, também religião, que são vários atravessamentos que nos constituem, né, como pessoas. Também é importante a gente estudar e saber sobre as políticas públicas que promovem a equidade de gênero e também os documentos internacionais que discutem e promovem essa questão da equidade de gênero. E também um outro ponto fundamental, depois da gente saber teoricamente, aprofundar as nossas discussões dentro dessas temáticas, é a gente poder entender qual é a melhor forma de trabalhar com essas temáticas dentro das diferentes faixas etárias.
Eu trabalho com educação infantil, meu foco é esse, então a gente observa a importância de discutir essas temáticas, né, e de uma forma que seja importante para as crianças, acolhendo as dúvidas, as curiosidades em torno dessas temáticas, né? Então, por exemplo, o papel da escola é saber lidar com essas temáticas, é entender essas temáticas, é acolher essas dúvidas das crianças. E no caso de abuso e violência sexual, a escola também tem responsabilidade. Em geral, as crianças têm na figura da professora uma grande confiança, então elas acabam contando aquilo que acontece nas suas casas para as crianças. Então, muitas vezes é importante que nós, adultos, nós, professoras, professores, nos responsabilizemos e possamos acolher essas demandas, essas angústias que as crianças trazem, e os jovens também, de um modo geral. Tá? Então, eu acho que essas são as minhas considerações, e depois a gente fica aberta para o debate. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, professora. Professor Ney, eu quero agradecer aqui aos colegas que estão se manifestando. Nós temos colegas aí do IFSU, do campus Sapiranga, Novo Hamburgo, Sapucaia, Pelotas, Santana do Livramento, do IFRS de Caxias, Bento, do CEPERS, que é o Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, dos colegas que representam os estudantes, né, do IFSU, em especial do campus Pelotas, e do Paraná também, da Unespar. E se alguém mais nos acompanha, por favor, registre ali para que a gente possa identificar. Deixa eu chamar aqui a professora Ana Maria. Professora Ana Maria. Professor Ney. Oi. Bem, boa tarde novamente a todas e todos que acompanham a 18ª edição desse projeto de extensão. Gostaríamos de agradecer as provocações, né, as reflexões proporcionadas pela professora Ana, pela professora Jane. Como disse a professora Ana, nós estamos diante de encruzilhadas que poderíamos dizer, né, a professora, sombrias, obscuras, negacionistas e tonalidades desse tipo, né? E precisamos, como bem pontuou a professora Jane, conversar e conhecer também a história dos corpos. Eu queria propor para as convidadas se nós pudéssemos fazer as perguntas, enfim, em 2 blocos, né, para não ficar muitas perguntas num bloco só. Então, faríamos 2 blocos com 2 ou 3 questões em cada bloco. Pode ser dessa forma, professoras? A professora Jane já menciona, a professora Ana também já sinaliza positivo, né? Então, para fazer até um certo preâmbulo a essas questões, né, nós entendemos que o debate sobre gênero na escola, ele tem a sua razão de ser, e ele é essencial contra o abuso sexual, contra a pedofilia, né? Apareceu nas 2 falas a questão do caso da menina de 10 anos, estuprada pelo tio, que engravidou, que teve necessidade de realizar um aborto legal, e trouxe à tona novamente a necessidade de debater questões de gênero e de incorporar a educação sexual nas escolas, né? O professor Marcos, no início, falou sobre a questão dos livros didáticos, né? Então, nós também passamos por essa questão do desamparo legal para a equidade, né? Nos últimos anos, aí, nós temos observado que, sob a falácia de uma ideologia de gênero, políticas públicas que se propuseram a tratar explicitamente desse tema foram barradas, foram silenciadas, a exemplo da supressão das menções dos termos gênero e sexualidade de importantes documentos educacionais, como é o caso da BNCC, dos planos municipais, dos planos estaduais de educação, né? Então, depois desse preâmbulo, e mais uma vez agradecendo
a disposição e a disponibilidade das nossas convidadas, vou passar para as perguntas, né? Uma das perguntas é do professor Henry Luiz Fux. O professor Henry é o coordenador do curso de Pedagogia do IFRS e já esteve conosco também nesse programa. Parabéns pelo tema, extremamente importante essa reflexão. Mas como formar para as questões de gênero, sexualidade e toda a diversidade em tempos de BNCC, cada vez mais voltada para a formação do saber fazer? Né? E a outra pergunta é da nossa equipe aqui da especialização. Que perigos estão presentes no silenciamento ou na abordagem unicamente biológica das escolas diante da temática diversidade, gênero e sexualidade? Professoras, fiquem à vontade para, enfim, comentar as perguntas e podemos iniciar agora pela Ana, para dar um tempinho para a professora Jane, que acabou de fazer essa exposição. Pode ser assim? Beleza. Professora Ana, pode. à vontade. Eu quero começar pela segunda questão. Os perigos do silenciamento foram provados agora. Referindo o que a Jane falou, foi uma questão icônica da menina agora, isso nós sabemos que acontece todos os dias. E aproveitar também essa questão dos perigos do silenciamento, porque quanto mais o debate estuda, mais antenadas ficam também as pessoas, mais informadas ficam. Que um tema que está presente em todas as discussões se chama aborto. A questão do aborto é uma problemática tão incrível que passa novamente, como eu chamava, pelo corpo. E eu fico muito impressionada que as principais pessoas que se arvoram a criticar o aborto, a descriminalizar o aborto, são as mesmas pessoas que defendem pena de morte. São as mesmas pessoas que não se preocupam quando adolescentes morrem, crianças morrem. Agora, feto não pode. Então, o silenciamento, como eu perguntava, eu acho uma coisa muito perigosa. Eu comecei falando na minha fala sobre a questão do silenciamento das mulheres na história. Quando acharmos que estávamos num patamar que era só avançar, retrocedemos de uma maneira incrível. Tá? E agora temos um silenciamento total, não só sobre as mulheres, mas sobre crianças e tal. E também para falar que depois a gente não sabe o que vai aparecer na questão dos silêncios e vozes. O que é a família brasileira? A família brasileira, se eu olhar hoje nos índices do IBGE, são mães e filhos. E aproveitar para dizer uma questão que foi tremendamente polêmica agora, no Dia dos Pais, a propaganda da Natura com Tami. E eu acho que essa pequena coisa, que é um comercial, ela está servindo também para implodir essa questão de pai e de mãe. Paternidade e maternidade. Está mostrando que alguém que é de um outro sexo, enfim, se olhar, também pode ser pai. Então, essas vozes também que estão tentando romper com os silêncios, elas são também demonizadas, não é? Quando eu falava também que eu faço por militância, porque eu acho que falar para a gente é também romper com os silêncios. Mas nós somos muitas vezes tão pequenos em relação a essas grandes vozes conservadoras, vamos chamar de hoje fascistas também, e que te cancelam por questões assim. O Henry, a primeira questão do Henry, meu ex-colega do La Salle. Henry, tudo bem, meu querido? Eu diria para o Henry que, mesmo sem essa preocupação de ensinar a saber fazer, não é prioridade das escolas, não é prioridade das universidades incorporar esse tema, entre aspas, menor, que são os estudos de gênero, que são os estudos das sexualidades, que são os estudos das famílias,
não foi prioridade, e agora essa não prioridade se junta com um pensamento conservador que coloca no índex, né, medieval as questões de gênero, mas junto com isso, não é só isso, eu acho assim, que a questão da educação em si também está sendo silenciada. Quando nós vemos que os livros hoje não são prioridades mais, num país com índices analfabetos altíssimos. Então, o gênero está sendo acompanhado hoje não só por a questão da sexualidade, a questão o que assusta tanto a homossexualidade, eu não consigo entender, mas enfim, o que assusta tanto, por esse descaso mais geral que acompanha a questão da educação, a questão da cultura. Então, o que adianta priorizar saber fazer? Saber fazer o quê? Eu devolvo a questão para o Henri, né? Saber fazer o quê? Se eu posso morrer amanhã. Eu moro aqui no Bonfim, em Porto Alegre, pertinho da Universidade Federal, e a Jane deve saber disso, né, Jane? O número de meninas jovens que atravessam a rua em direção ao Parque da Redenção e que são violentadas nesse espaço aqui urbano de um bairro de classe média. Então, as mulheres e os homossexuais correm perigo de vida 24 horas por dia, sim. São necessárias tantas de grupos que se empoderam, de mulheres em especial. Então, saber fazer o quê? Para que serve a escola? Eu acho que essa é a primeira questão. O pessoal sempre ria de mim nos cursos de educação, quando eu falava que a escola nada mais serve do que para socializar as crianças, não é? Se eu pegar as séries iniciais, ela simplesmente socializa. Agora, se não vai trabalhar com essas questões, que seria a socialização em seu último grau, então eu não sei porquê. Obrigada. Jane. Somos vizinhas, Ana, então. Uma coisa importante, nós somos vizinhas. Também moro aqui no Bonfim. Tu mora pertinho, vizinhas. Bom, a primeira pergunta em relação a como formar nesses tempos, né, nessas demandas, bom, eu quero chamar a atenção para um pequeno detalhe. O fato de que no Plano Nacional de Educação, em 2015, foi retiradas menções a gênero e sexualidade. Isso, claro, como sabemos, provocou um efeito cascata em muitos municípios e estados, não em todos, para retirar qualquer menção de gênero e sexualidade. Eu não vou nem contar o nome do município, mas teve um município que chegou, inclusive, a tirar a palavra gênero da expressão gênero alimentício, porque as pessoas começaram a ter uma espécie de pânico moral em relação às temáticas de gênero, né? O que mostra um total desconhecimento do que é gênero, confundindo com sexualidade. Outra coisa importante, nós, teóricas feministas, não usamos a expressão ideologia de gênero. Essa expressão foi gestada há mais de 10 anos atrás no seio da Igreja Católica, por teólogos católicos, e depois, então, se espalhou isso através de inúmeras outras publicações de católicos, depois de neopentecostais, enfim. Para entender a história deste conceito, eu sugiro que vocês leiam os trabalhos da professora Jimena Furlani, da UDESC, e os trabalhos do colega Rogério Junqueira. Esses dois colegas, eles têm muitas publicações online, inclusive, sobre esse histórico, sobre esse movimento, que não é um movimento só no Brasil, um movimento que ganhou o mundo inteiro dentro dessa ideia de pânico moral e dentro de uma subida importante, altamente preocupante, de grupos de direita, grupos fascistas, neofascistas, etc. Tá? Então, é bem importante que a gente leia esses colegas
E também é importante a gente entender o seguinte: eu não posso mais discutir isso porque na BNCC não tem nada sobre isso. Não, nós ainda temos os parâmetros curriculares que utilizam a temática de sexualidade, de gênero, orientação sexual como um tema transversal. Mesmo que ele não esteja dentro de uma disciplina específica, na realidade, todos os professores e professoras, nas suas disciplinas, nas suas especificidades, deveria ter a capacidade teórica e técnica de trabalhar com essas temáticas quando elas surgirem, porque elas surgem. O gênero, mesmo que seja proibido falar disso, o que não é verdade, o gênero ele está presente na sala de aula, assim como a sexualidade está presente na escola, no problema dos banheiros, muitas vezes, né, nos corpos. Então, por mais que a gente não queira falar, ou diga assim, na minha formação, eu não fui educada para falar disso, na minha formação inicial. E nas formações continuadas, tem o problema também da falta de investimento dos municípios e dos estados de discutir essas temáticas e de propor essas temáticas, o que representa, no fim e ao cabo, uma omissão do Estado em relação ao enfrentamento das violências, por exemplo, porque essas estatísticas que a gente mostra, que a gente sabe, que podem ser acessadas no Atlas da Violência de 2015, 2018, 2019, todos esses índices de violência, por si só, já seriam suficientes para nos motivar a discutir o tema na sala de aula, porque isso vem à tona. As crianças, os jovens, eles falam, eles têm suas questões em casa, que o pai abandonou, que o pai bateu na mãe, né? Enfim. E isso precisa ser discutido e enfrentado pelas escolas. E outra questão também em relação à formação inicial e continuada é que hoje em dia nós, professoras e professores, não temos essa desculpa, porque partimos do princípio que o conhecimento é a nossa matéria-prima e também, em função de todo o acesso que a gente tem hoje na internet, claro, nem todos, né? Mas, enfim, os professores, pelo menos, deveriam ter acesso ou investir numa boa internet, enfim, a gente tem hoje cursos online, a gente tem textos online, a gente tem livros online que tratam dessa temática. E essas chamadas novas identidades, elas estão presentes na nossa sala de aula. Por exemplo, é uma violência quando uma pessoa trans tem seu nome social não respeitado pelo professor que insiste em chamar com o nome de batismo ali na chamada. Isso é uma violência, né? E é uma implicância, porque, em geral, quando a gente tem um nome que a gente não gosta, a gente pega, não, me chama só ou pelo apelido, ou me chama com o meu segundo nome, né? Em geral, as pessoas respeitam. Mas, quando se trata de uma pessoa transexual, parece que o sujeito faz de propósito de não respeitar aquele desejo de ser chamado ou ela pelo nome social, né? Então, nós, professoras e professores, apesar de termos uma carga horária exaustiva, temos muitas coisas a tratar nas nossas aulas, nas nossas disciplinas específicas, a gente não pode se eximir de discutir essas temáticas. Não basta ter boa vontade. Não, a gente precisa ter competência técnica para discutir essas temáticas, e essa competência técnica, ela se coloca através dos estudos do conhecimento, aprofundamento teórico, tá? Em relação aos perigos do silenciamento, como a Ana falou, obviamente, o abuso sexual, a violência de toda a ordem. Eu até cito um exemplo interessante, que eu acho que eu li em algum lugar, que a menininha falou para a professora
que eu não sei se agora se era o pai ou se era quem era. O meu pai lambeu o meu biscoito. Aí tá, beleza, a professora não percebeu o problema. Aí, quando a professora depois estava falando dos corpos, mostrando, né? Porque a escola trabalha aparelho digestório, aparelho respiratório, por que não trabalha aparelho sexual, né? Enfim. Então, estava lá explicando, né, nomeando as partes do corpo, e aí a menininha disse, então é esse o nome? Na minha casa a gente chama de biscoito. Aí que a professora se deu conta daquela fala anterior da criança, do tio ou do pai, sei lá eu, do adulto que lambeu o biscoito dela. Quer dizer, então a guriazinha estava denunciando ali, contando sobre um abuso sexual da qual ela era vítima, né? Então, esse perigo do silenciamento, ele é uma violência contra as crianças. Quando a gente não explica para as crianças sobre aqueles toques indesejados, os comportamentos inadequados ou não por parte de um adulto ou por parte de uma criança mais velha. Pois bem, professoras, passamos para um outro bloco de questões e ainda procurando articular, né, essa relação da função, da tarefa da escola, né, sobre os debates que relacionam as temáticas aqui apresentadas, né. Para aqueles que chegaram mais tarde na nossa sala, hoje a nossa pergunta, o nosso horizonte reflexivo é a diversidade, gênero e sexualidade. Qual é a responsabilidade da escola, né? Então, de alguma maneira, nós privilegiamos alguns temas importantes para o debate, mas também fazemos essa reflexão sobre a própria tarefa da instituição escolar, né? Essas perspectivas estão associadas. Passaremos, então, para as perguntas. Pergunta da Laís Basso. Como a escola pode dialogar com as famílias quando dizem preferir serem os únicos responsáveis pela educação sexual de seus filhos? A próxima pergunta, da Ana Lúcia Conceição. Não é propriamente uma pergunta, mas um pedido de reflexão, né? Um aprofundamento. Eu gostaria de ouvir sobre identidade de gênero e identidade sexual, e o desdobramento dos conceitos gênero e sexualidade. Como trabalhar esses conceitos? Passamos, então, para a terceira pergunta desse bloco, que é da Michele. De que forma isso pode ser trabalhado nas bibliotecas? Eu sou bibliotecária e irei indicar a pós em Educação do IFSU Pelotas, pela Universidade Aberta do Brasil, de São Francisco de Paula. E gostaria de trabalhar sobre o tema nesse espaço. Então, a pergunta é, né, de que forma que isso pode ser trabalhado nas bibliotecas, que é um outro espaço essencial e que constitui e caracteriza a escola também, né, nesse processo de ampliar o conhecimento. Professora Ana, podemos iniciar pela senhora agora? Não, agora começa com a Jane? minha colega, Tá. que sempre eu fico na frente, tem que às vezes tá cortar coisas que ela tem vontade de, né, Jane? Tá ótimo. Tá bom, para mim não tem problema, mas enfim, eu começo então. Esse tema, essa primeira pergunta é bem importante. Como a escola pode dialogar com a família? Na verdade, eu acho que todo o CPP das escolas, o Plano Político Pedagógico das escolas, deveria ter lá um item que fala que ali é um local de produção de conhecimento, portanto, não deve haver temas proibidos, portanto, todo e qualquer assunto deve ser discutido com as crianças. É lamentável que a gente tenha que, muitas vezes, ter que formar os pais também, tenha que dar curso para os pais, para eles entenderem que
é natural que a gente discuta essa temática, porque as crianças perguntam. Primeiro, há um desconhecimento dos pais, ao que parece, de como as crianças aprendem. Elas aprendem vendo, ouvindo, observando à sua volta. Então, as crianças, mesmo que a gente não diga nada para elas, elas vão criar teorias sobre o mundo, sobre as coisas à sua volta. Por exemplo, você tem, às vezes, criança de 2 anos que acha que o dinheiro vem da moça do supermercado. Por quê? Porque ela vai com a sua mãe ou com seu pai, aí vê a moça dando troco, então ela acha que o dinheiro surge dali. Então, ela cria uma teoria. Em relação à sexualidade, a mesma coisa. Como é que o neném foi parar dentro da barriga da mãe? Como é que ele saiu? Se eu não contar, a criança ela vai criar uma teoria sobre aquilo, né? Enfim, às vezes as crianças criam teorias fantásticas sobre determinados assuntos. Então, é importante que a gente discuta esse tema também com as famílias. E uma coisa que eu tenho pontuado muito é que a gente tem um equívoco muito sério nessa questão das famílias e das pessoas de modo geral, porque elas acham que o fato delas terem uma capacidade biológica para procriar, isso automaticamente dá a elas a sabedoria para educar, o conhecimento. E não é assim. Para a gente criar uma criança adequadamente, a gente tem que proteger, né, da educação, obviamente, e a gente também tem que entender como é que se dá o desenvolvimento dessa criança. Como é que se constrói a autoestima dessa criança? Não é simplesmente colocar no mundo e deu e automaticamente eu vou educar direito. Não. As famílias têm que ter humildade de entender que muitos assuntos elas não dominam. E é impressionante o quanto a escola e os professores e as professoras são maltratados pelas famílias que acham que podem se meter em absolutamente tudo. Vai fazer isso lá no médico, no pediatra do teu filho. Ah, não, eu acho que o senhor está medicando errado. Ninguém faz isso com outras funções. Agora, mas na educação, todo mundo se acha no direito de dar palpite. Eu acho que as famílias elas precisam entender que elas não conseguem, nos tempos de hoje, dominar todos os assuntos. E é óbvio que é função delas da educação, inclusive no campo da sexualidade. Explicar as coisas, é óbvio, mas a escola também tem este dever de ensinar as crianças a partir... Quando as crianças são pequenas, tem que ser em função das demandas que as crianças trazem. Por exemplo, na faixa etária de menos de 4 anos, quais são os conceitos gerais com os quais a gente trabalha? O tema da sexualidade, por exemplo. Que meninos e meninas são diferentes nos seus corpos? Quais são essas diferenças? Porque, por volta dos 2 anos, 3 anos, a criança já se dá conta que o corpo dela é diferente do amigo e tal, né? A gente também tem que fornecer para as crianças os nomes corretos dos órgãos genitais, né? A gente ensina, né? Isso aqui é o olho, a boca, o nariz, enfim. Tem que dizer a verdade para as crianças, os nomes corretos dos órgãos genitais. Também é nessa fase que as crianças têm uma preocupação de saber de onde vêm os bebês, como é que eles saem da barriga da mãe, né? Então, nessa fase da vida, as crianças fazem muitas perguntas básicas sobre o corpo e sobre o funcionamento do corpo. Cabe a nós explicar sobre as questões de privacidade da criança. Né? Então, como é que acontece essa questão dos órgãos genitais, que não pode deixar todo mundo mexer, enfim. Tá? Então, a gente trabalha basicamente conceitos de proteção nessa faixa etária, antes dos 4 anos, né? Mostrando quais são os toques que são inaceitáveis, intrusivos, desrespeitosos para com a criança, ensinar a criança que o corpo pertence a ela, que todo mundo tem o direito de dizer não quando tocado, né? Mesmo que o toque seja proveniente de um adulto.
E assim, uma série de outros temas, né? Então, é importante que a gente possa dialogar, explicar para a família que falar desse tema é proteger a criança, porque as famílias têm uma fantasia, uma fantasia muito equivocada de que, ao falar do tema da sexualidade, as crianças vão se erotizar, quando não é verdade. Os próprios relatórios da OMS mostram que as crianças e jovens, enfim, adolescentes que têm educação sexual na escola adequada, elas iniciam mais tardiamente na vida sexual ativa, né? Porque justamente conhecem o seu próprio corpo, conhecem como lidar com as outras pessoas em relação a essas temáticas, tá? Bom, a diferença, então, entre identidade de gênero e identidade sexual. Identidade de gênero é um conceito que foi criado para se contrapor um pouco aquela ideia de essência, de natureza, para explicar os comportamentos e também as desigualdades entre homens e mulheres. Então, gênero é criado nesse contexto. Então, quando eu falo de gênero, eu estou simplesmente falando nas expectativas em torno desse corpo feminino ou desse corpo masculino. O gênero, ele é sempre relacional, ou seja, para você construir as masculinidades, as feminidades, você constrói a partir desse contraponto, né? Do que é ser homem nessa cultura e o que é ser mulher nessa outra cultura. Então, assim, o gênero, ele tem vários outros atravessamentos, como a gente falou aqui. Essas expectativas, elas variam de acordo com o país onde eu vivo, a região onde eu vivo, se é uma região rural, se é uma região urbana, de acordo com a escolaridade da pessoa, de acordo com o nível social, cultural, de acordo com a religião dela. Por exemplo, se a mulher hoje, no século XXI aqui, provavelmente é muito diferente ser mulher no Irã, ou de um país árabe, entende? Ou mesmo dentro do Brasil, ser uma mulher no centro urbano, a expectativa é bem diferente em relação a uma mulher que está numa região sem grandes acessos, né? Então, as expectativas são diferentes. Então, identidade de gênero é isso. Eu trabalho muito com o conceito de scripts de gênero, né? Porque esses scripts, que são roteiros voltados para meninos, meninas, homens e mulheres, eles vão se modificando e podem ser modificados, extrapolados de alguma forma. Já as identidades sexuais têm a ver com a forma pela qual eu oriento o meu desejo afetivo sexual. Se eu tenho interesse sexual por uma pessoa do mesmo sexo que o meu, se diz, então, que o sujeito é homossexual feminino, lésbica, homossexual masculino, gay. Ou então, se eu tenho interesse afetivo sexual pela pessoa do outro sexo, então se diz que essa pessoa é heterossexual. Ou então, existem hoje grupos que se auto-intitulam assexuais, que não têm desejo por ninguém, né? E dentro também das identidades de gênero, a gente tem os sujeitos intersexo, que são aqueles sujeitos que nascem com genitália ambígua, porque isso pode acontecer. Já o sujeito transexual, que seria uma identidade de gênero, o transexual é aquele sujeito que não se identifica com aquele corpo e com aquele gênero atribuído a ele no nascimento. Então, ele pode, como transexual, à medida em que ele cresce ou se entende como um transexual, como aconteceu com o Tami, fazer modificações corporais para se alinhar àquele gênero ao qual ele pertence, né? Se ele se identifica. Então, são essas, assim, muito rapidamente aqui, as diferenças entre identidade de gênero e identidade sexual, não são a mesma coisa. Bom, de que forma pode ser trabalhado nas bibliotecas? Eu acho que mesmo formar um acervo
sobre essa temática, não só um acervo no campo teórico, mas também um acervo no campo da literatura, na literatura infantil, um acervo também em relação a todas essas temáticas de interseccionalidade também, por exemplo, sobre racismo estrutural, né, que existem livros ótimos aí, lançados pelaquela coleção da Ludmila Ribeiro, enfim, porque são questões que se tocam, né? Então, eu acho importante, primeiro, criar esse acervo teórico para a formação docente e também criar um acervo nessa área de gênero, na área de sexualidade também, para crianças e adolescentes, enfim, em todos os níveis. Posso falar? Bom, eu vou falar, vou falar pouco, não vou falar muito, mas aquela primeira questão é uma questão que me incomoda um pouquinho. Tá? A questão da família. Como as famílias deveriam encarar a escola como aliada? Eu acho que a escola seria uma grande aliada das famílias nessa questão específica da educação sexual. Agora, como a escola, como a professora ou professor, vai trabalhar com as famílias para que essas famílias entendam que a escola é aliada. Esse é o grande fio da questão. Como é que a escola vai encarar, como é que a família vai encarar a escola como aliada? Então, e a família, para mim, é mãe. Reunião de pais e mestres é reunião de mães e mestres. Nós sabemos disso em escola de ensino básico. Agora, essas reuniões são necessárias, essas aproximações são necessárias. Se temos hoje lá essa proposta de que os pais devem ensinar em casa e não ir na escola, imagine, então, falar em sexualidade. Porque quando nós falamos em ideologia de gênero, em escola sem partido, se vocês quiserem fazer um exercício triste, entrem na internet e botem lá ideologia de gênero e olhem especialmente o bispo de Goiânia. Depois pode olhar o resto, tá? Que as professoras e os professores querem não só, como falou a Jane, sexualizar as crianças, né? Homossexualizar as crianças. O medo da homossexualidade é uma questão muito incrível. Querem que todos virem gays. Então nós temos nós temos inimigos hoje. Acho que a igreja, nesse ponto, pensando em igrejas, elas são as nossas inimigas, se eu falar em sexualidade. Numa certa, eu estava dando uma palestra lá em Uberlândia, que é a segunda cidade de Minas Gerais, e foi bem na época da votação da retirada da questão de gênero nos planos de educação, e terminou a palestra, e eu falei nas igrejas evangélicas, tá? Terminou a palestra, o pessoal vem lá, quer bater fotografia, quer não sei quem, vem um casal, ele, vereador de Uberlândia, com a sua esposa, dizendo que havia adorado minha palestra, que pena que não ouviu antes, mas que ele queria fazer uma correção nas coisas que eu falei, que não eram as igrejas evangélicas. Quem colocou todos os vereadores de Uberlândia numa sala para explicar o que era gênero e o que era ideologia de gênero foi a Igreja Católica. Esse movimento dos carismáticos da Igreja Católica. Então, ele queria fazer esse reparo. O que eu quero mostrar com isso é o quê? É que nós que estamos preocupados com a violência contra crianças, contra jovens, contra mulheres, e queremos um mundo mais igualitário, enfim, nós temos que romper tantos muros. Um deles é o religioso. O outro deles é o político. E o outro deles é o familiar. É uma empreitada que não é fácil. Tá? A segunda questão, eu acho que a Jane já deu todas as explicações. Jane, eu tenho um orientando lá ele é de Rondonópolis, lá em Dourados, e quando eu fui, no mesmo ano, eu tive uma Bruna e um Bruno, né? Dois. E quando foram se apresentar em sala de aula,
um rosto de mulher, assim. Ah, Bruna, não, eu sou o Bruno. Ah, fiquei super envergonhada, né? Quando chegou o intervalo, eu perguntei como é que ele queria que eu chamasse, Bruno ou Bruna. Professora, tanto faz. Que é essa turma que não quer nenhuma identidade, então eu tenho um rosto de mulher, assim, e não quer identidade. Então essas novas sexualidades, nós também vamos aprendendo aos poucos como tratar e como fazer. E na terceira questão sobre a biblioteca, que eu achei super importante, eu diria para a colega que fez essa questão, que a primeira, se eu fosse uma bibliotecária de qualquer lugar, a primeira coisa que eu faria era uma estante só. Isso. Era uma estante só de história das mulheres. Era uma outra estante só das questões das sexualidades, das questões agora do neocolonial, do feminismo neocolonial, feminismo negro. Eu faria estantes só dessas questões, porque vocês também podem fazer um exercício e ir em qualquer biblioteca que quiserem e procurem lá onde é que estão os estudos de gênero, a história das mulheres, onde é que estão. No meio de 100 livros aparece um ou dois. Minhas colegas brincam que a minha biblioteca em casa é sobre mulheres, sobre gênero, é muito maior do que qualquer biblioteca da universidade ou de escola. E eu digo que sim, porque não há também uma atenção à prioridade com essas questões. Então, eu diria para a colega que a primeira coisa é montar um acervo, é montar estantes só com estudos de mulheres, estudos de gênero, sexualidades. Para mim, essa grande contribuição que ela daria como bibliotecária. Muito bom, muito obrigado. A questão da biblioteca, ela é interessante porque pela dificuldade, inclusive, de se identificar onde estão os materiais ali, né? Interessante a questão da colega lá. Saúdo também aqui as colegas lá do Tocantins, a Ana, que se manifestou por aqui também, né? E agradeço a sua pergunta. A gente tem uma quantidade de perguntas muito grande aqui, professoras, né? E eu não sei, eu penso que as colegas aí que estão escrevendo, a Angélica, por exemplo, né? A Ana, mais uma vez, a Juliana, né? Possam, talvez, nos enviar as questões ou procurar as professoras também para um diálogo mais aprofundado aí pela questão do tempo, né? Ney, acho que podemos ir encaminhando para o nosso encerramento, a gente já avançou um pouquinho no nosso horário, né? Marcos, novamente agradecer, né, a participação das professoras Jane e da professora Ana, dizer que como coordenador do Núcleo de Gênero e Diversidade do campus do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, campus Novo Hamburgo, é um prazer enorme, né, tê-las conosco nesse debate, na tarde de hoje, e também dizer que esse projeto de extensão, professoras, esse momento das falas e dos debates, ele é um momento do projeto de extensão. Depois nós vamos transcrever essas mais de 18 edições e estamos agora debatendo qual vai ser a metodologia usada para análise, né, desses dados, né? Já tivemos aqui, professora Ana, já um debate sobre a decolonização dos currículos, sobre gestão democrática da educação, sobre a condição das mulheres nesses tempos pandêmicos. Então, a gente tem uma porção de temas aí. Agora, o nosso debate é sobre a metodologia que utilizaremos para analisar a transcrição das falas. Então, vamos para um outro momento, e eu digo isso porque o Conselho Superior da nossa instituição, ontem, finalizou o debate sobre as diretrizes do ensino remoto. Acredito que todos nós estamos passando por esse debate, né, com maior ou menor intensidade, então é muito provável que agora nós também vamos nos debruçar sobre esse novo desafio, enfim, que estamos atravessando e teremos que, em alguma medida, enfrentá-lo. Mais uma vez, felizes, né, por rever, né, a Ana, a professora Ana, e eu aqui me permito a chamá-la de Ana por conhecê-la de outros espaços também, né, professora, e a professora Jane,
que rapidamente atendeu o nosso convite, aos nossos ajustes de data. Então, fico feliz e ficamos felizes enquanto IFSU, enquanto Campus Novo Hamburgo, porque um dos aspectos da formação profissional e tecnológica ofertada pelos institutos federais é o debate sobre a diversidade, né? E aí, então, hoje nós cumprimos não só uma função institucional, uma função social, mas também cumprimos um desejo que já tínhamos há mais tempo, que é a presença de vocês duas. Mais uma vez, agradecemos muito. Marcos. Só eu lembro só que em seguida... Sim, professora, pode falar. Pode falar. Não lhe ouvimos, professora. Seu som não chega para nós aqui. Marcos, deu. Não, eu Agora quero só sim, colocar duas questõezinhas rápidas para dizer que eu só acredito em democracia quando acabar com o racismo e com o machismo. E como eu sou uma mulher democrática, me acho uma mulher democrática, eu quero dar aqui meu e-mail, acolling21@yahoo.com.br, que eu faço uma coisa também por militância, que eu converso muito com quem quer bibliografia, com quem interessa no texto, etc, etc e tal. E fazer só, como diz o respeito a essas questões todas, eu só quero colocar rapidamente de um grande prazer da minha vida, que eu organizei com um colega meu, Osandro, o Dicionário Crítico de Gênero, que tem 700 páginas, que reuniu intelectuais do mundo inteirinho escrevendo verbetes, esses todos aqui, e em 2016 nós ganhamos o Prêmio Nacional Europeu em Ciências Humanas, e eu vou dizer que eu tive dois prazeres. Um, pela questão da geografia do poder. Dicionário editado lá em Dourados, e nós concorremos com 2 livros de São Paulo. Tá? E o segundo, que em plena pandemia de ideologia de gênero, dar em primeiro lugar para um dicionário de gênero é um grande prazer. Tá? Então, a gente vê também essas questões, nós somos também agraciados com tantas coisas boas. Neizinho, foi um prazer te reencontrar. Marcos, foi um prazer também, tá? Te conhecer. Obrigada. Prazer, professora. Professora Jane, muito obrigado por ter estado conosco. Também foi um prazer também te conhecer. Prazer foi meu. E complementando um pouco o gancho que a Ana deixou sobre a questão dos padres ou dos bispos, eu acho que padres e bispos, assim como os pastores, deveriam cuidar das situações de pedofilia nas suas respectivas igrejas, e também em relação aos pastores, a gente tem uma pesquisa muito interessante da McKinsey mostrando que um número significativo de mulheres vítimas de violência são evangélicas. Então, eu acho que a gente tem que olhar as estatísticas e ver o que elas nos dizem. Tá? Então, eu acho que cada um tem que cuidar da sua história. Então, cuidem lá do rebanho de vocês e olhem lá, tomem providências em relação aos padres pedófilos que a igreja tem. Muito bem, assino com a relatora. Isso aí. Eu peço que as senhoras fiquem um minutinho após concluirmos aqui, tá? Por favor. Esse vídeo vai entrar no ar, a gravação, uns minutinhos após encerrarmos aqui. A gente está se aproximando do final desse nosso projeto, né? Até porque agora deve iniciar as atividades letivas e voltam às aulas de forma remota, né? No Instituto. A nossa próxima edição, a edição 19, penúltima, é no dia 4 de setembro, tá? Então, a gente vai divulgar aí ao longo do tempo, então. Quero agradecer a todos, quero agradecer ao Lucas, a Raquel e a Luciane, que estiveram conosco mais uma vez aí, interpretando livros, e que permite que mais gente possa estar junto. Quero agradecer aos colegas da ProFPT, né? Nosso programa de mestrado em rede, né? Estão conosco aí acompanhando, professores do país inteiro que estão aí, em especial
professora Jane e professora Ana Paula pela tarde. Obrigado por estarem conosco, obrigado, colega Ney, obrigado, Laís, que também está por aí, né? Um abraço a todos, um bom fim de semana e até o dia 4 de setembro. Um abraço, pessoal. Jane, um beijo para ti. Prazer.